Eu não quero ensinar IA e talvez essa seja uma das decisões mais importantes que eu tomei nesse novo momento do Domina. Porque hoje o caminho mais óbvio é fazer o quê? Abrir a câmera e ensinar como usar essa ferramenta, como usar esse prompt, qual é o melhor prompt, quais são as melhores tendências, como fazer uma automação. Esse talvez seja o caminho mais óbvio, mas eu não quero atrair pessoas que estão curiosas para poder aprender ferramentas. Eu quero atrair empresárias, mentoras, consultoras, donas de negócio que já têm valor, que já têm entrega, que já têm cliente, mas estão percebendo uma coisa: o negócio até funciona, mas está pesado. A operação roda, mas está pesada, porque ela funciona dependendo demais da cabeça da dona, da especialista, mentora, porque funciona com aquelas informações todas espalhadas, cada coisa está no lugar, sabe? Porque funciona com WhatsApp, com planilha, com PDF, com Notion, com Drive, e aí as decisões ficam todas espalhadas, fica tudo perdido, aquilo drena a sua energia, aquilo tira você do foco, aquilo dispersa você, você fica muito mais ali no operacional, ou seja, a operação funciona, mas custa caro. E aqui está a minha provocação para esse vídeo. O problema da sua empresa talvez não seja a falta de tecnologia. O problema da sua empresa talvez seja porque você ainda não sabe onde você está perdendo dinheiro. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. Eu sou Lívia Jacinto. Eu tenho quase 2 décadas de background em universo corporativo. Eu trabalhei em multinacionais. E trabalhei com dados, trabalhei com tecnologia, trabalhei na área de ciência de dados, trabalhei nas áreas de negócio. E durante muitos anos, meu papel era justamente ser essa ponte entre a área de negócio, que tinha ali um desafio, tinha ali um problema para resolver, e a área de tecnologia, que levava que solucionava esse desafio, que solucionava esse problema, transformando aquilo numa solução. E hoje no Domina é justamente isso que eu faço. Eu levo essa inteligência para empresários, para mentoras, para consultoras, para donas de negócio que querem vender mais, vender melhor, faturar mais, ter mais margem, falar com os seus melhores clientes, vender para os seus melhores clientes e crescer com mais direção. Então, se esse tipo de conversa faz sentido para você, já se inscreva aqui no canal, porque é esse tipo de conversa que eu vou trazer aqui. Eu não vou te ensinar sobre IA, sobre ferramenta. Eu vou te mostrar como inteligência, tecnologia e sistemas personalizados, boutique para o seu negócio, podem mudar a forma como uma empresa pensa, vende, entrega e cresce. Vamos combinar? Hoje tem muita gente perguntando qual é a IA que eu vou usar. Qual IA que eu uso? Qual prompt? Aquele prompt perfeito para poder copiar e colar. Qual automação que eu devo fazer aqui no meu negócio, afinal, hein? Tá todo mundo perguntando isso. Mas, na minha visão, essa não é a primeira pergunta. Na minha visão, a primeira pergunta é: qual é a parte do meu negócio que precisa de mais inteligência para ele rodar melhor, para ele rodar mais leve? Porque a IA sozinha, ela não organiza uma empresa. Sabe por quê? Porque ela não vai corrigir uma oferta confusa, ela não vai salvar um argumento, uma quebra de objeção do seu comercial, ela não vai resolver aquele seu posicionamento que talvez esteja genérico, que você está comunicando para todo mundo e você não consegue atrair seus melhores clientes. Ela não vai transformar o seu processo, a sua operação mal desenhada em uma operação inteligente. Ela não vai fazer isso. Ela pode até acelerar, mas acelerar o quê? Porque se hoje ela está acelerando clareza, ótimo. Se hoje a IA está acelerando no seu negócio e estratégia, maravilhoso. Direção, incrível. Mas se você acelera toda a confusão, vamos colocar que a sua operação ela não está, ela está confusa, meio atravessada, está pesada, aí você coloca IA, ela vai acelerar. Só que ela vai acelerar essa confusão. Ou seja, se não tá bom, vai acelerar exatamente isso que não tá legal. Então a IA, ela é incrível, mas talvez essa seja uma das maiores ilusões do mercado hoje. Acreditar que usar IA é a mesma coisa de implementar inteligência. E hoje eu vou te dizendo que não é. Usar IA, usar IA pode até ser uma ação isolada, mas implementar uma inteligência é outra coisa. Vou te falar o que que é. Quando você pensar, vou implementar uma inteligência no meu negócio, o que que você vai pensar? O que que é implementar inteligência no seu negócio? É você olhar para a sua operação, você olhar para o seu negócio e entender.
Onde existe perda? Onde existe repetição? Aquilo que eu faço todo dia, estou fazendo sempre, aquele processo repetitivo, que eu nem deveria mais estar fazendo. Onde existe retrabalho, todo mês, todo processo, todo cliente eu faço isso. Onde existe aquela informação tudo espalhada. Você tem ali uma equipe, sei lá, com 3 pessoas, nível minha equipe é enxuta, mas está tudo espalhado. Não tem uma conexão entre os processos, entre os meus colaboradores, onde existe aquela venda fraca. Não consigo fechar ali, eu vou até quase o final e aí não fecho. Onde existe aquela entrega desorganizada, cada cliente você entrega de um jeito, cada cliente você entrega no formato, não tem uma organização. Um recebe no PDF, o outro vai receber um recebe no WhatsApp, o outro recebe um PDF, daqui a pouco você está no Notion. Onde existe aquela margem indo embora. Então, no final das contas, você trabalha muito, você até fatura, mas você não consegue ter margem, você não consegue ver o dinheiro no seu bolso. E a verdade é que muitas empresas, elas perdem dinheiro todos os dias sem nem perceber. E muitas vezes esse dinheiro que ela está perdendo não vem numa linha bonitinha ali naquela planilha do Excel. Muitas vezes aparece de outras formas. Aparece quando a dona, quando a especialista, quando a mentora, a consultora tem que ficar repetindo aquilo 10 vezes, a mesma coisa 10 vezes. Aparece quando a sua equipe fica procurando aquela decisão, aquela conversa antiga no WhatsApp que talvez você nem consiga resgatar mais. Aparece quando aquele seu possível cliente pergunta algo que já deveria estar claro e você tem que repetir. Aparece, sabe quando? Quando cada proposta parece que começa do zero. Toda vez, Lívia, parece que eu começo do zero, parece que eu começo tudo de novo. Aparece quando o seu método é excelente, é muito bom, mas você entrega aquele PDF solto num drive e seu cliente nem consegue perceber o valor daquilo. Aparece quando a experiência do seu cliente parece menor do que o valor que você realmente entrega. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai querer chorar por preço, porque ele não consegue perceber o valor da sua entrega. E aqui eu quero te cutucar com mais uma coisa muito importante. Talvez a sua empresa ela não esteja cara porque você investe muito. Talvez a sua empresa esteja cara porque você improvisa demais, é tudo dando um jeitinho. E você não consegue sair desse lugar. E aí acaba que o improviso, todo esse improviso, ele custa. Custa o quê? Custa tempo, custa dinheiro, custa margem, custa oportunidades, custa percepção de valor, custa crescimento, custa expansão, custa liberdade. E aí, quando uma empresa cresce em cima do improviso, é tudo muito improvisado, ela até fatura mais, mas a operação fica mais pesada. E aí, se você tem mais clientes, vira um caos. Lívia, não posso ter mais clientes, senão não consigo atender. Se você tem mais vendas, acontece o quê? São mais demandas manuais, mais repetição no improviso, mais retrabalho. Se você tem mais entrega para fazer, é mais demanda que depende da dona, da especialista, da consultora, da mentora, de você. E honestamente, esse não é o tipo de crescimento que eu acredito. E se você está pensando, Lívia, eu estou ouvindo tudo isso e a minha operação, o meu negócio, ele está exatamente assim hoje. Eu faturo, mas está tudo muito pesado, está tudo muito no improviso. Então, talvez o primeiro passo não seja você contratar uma ferramenta, vou assinar uma IA, vou fazer uma automação, vou criar um sistema. Não, talvez o primeiro passo seja você fazer um diagnóstico da sua marca e da sua operação. No domínio, a gente chama isso de tecnologia de marca. E aí a gente vai entender onde a inteligência da sua empresa, do seu negócio, da sua operação, onde é que ela está espalhada, fazendo com que você não consiga ter margem, fazendo com que a sua venda não fique clara, fazendo com que você não atraia os seus melhores clientes, que você não consiga direcionar realmente a sua comunicação para o seu melhor cliente, você acaba atraindo vários clientes que não conectam com o que realmente você quer entregar, onde a venda poderia ser mais clara, onde a entrega poderia ser mais organizada, mais sistematizada. E aí a gente vai entender que tipo de sistema personalizado, boutique, faz sentido para o seu momento, para o seu negócio. Então, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link que vai levar você para a gente poder agendar esse diagnóstico. E aí a gente vai conseguir olhar com mais profundidade para o seu negócio e entender qual que é o passo mais inteligente para você avançar. Agora eu quero reforçar uma coisa aqui com você.
eu não sou contra a IA. Muito pelo contrário. Como eu falei, eu venho de um universo de tecnologia, de ciência de dados, de corporativo, e eu acredito profundamente no poder da tecnologia, até porque eu venho desse mundo, eu venho desse universo. Eu venho de dados, eu venho de tecnologia, eu venho de TI, eu venho de ciência de dados, eu venho da área de negócio, eu venho de uma realidade onde projetos de tecnologia elas vinham para eles existiam para resolver um problema real. Não era um problema sem contexto, não era simplesmente chegar lá e desenvolver qualquer coisa, não, era um problema real. E talvez seja por isso que eu tenho um pouco de resistência de encarar e olhar para a IA como uma modinha. Porque dentro de uma empresa, a tecnologia, a inteligência tem que ter a sua função. Ela precisa responder a uma dor real. Por isso que eu falei, se você já se identificou com esse vídeo, você preenche o nosso diagnóstico, nós vamos entender o seu momento, os seus desafios para desenvolver algo para o seu negócio. E detalhe, o que vale para o seu negócio não vale para o meu. E é por isso que às vezes as pessoas utilizam IA e qualquer prompt e falam, ai, mas a IA está me voltando um conteúdo, algo genérico, é porque ela não entendeu sobre você, ela não sabe qual é o seu maior desafio, o seu problema real. Ela não sabe onde você está perdendo dinheiro da sua empresa. E aí, quando a gente fala de uma dor real, pode ser um painel de gestão, pode ser um painel de acompanhamento para o seu cliente, pode ser uma automação comercial, pode ser um agente de atendimento, pode ser um fluxo de onboard, pode ser uma central de inteligência, pode ser uma plataforma que vai transformar toda a sua metodologia, toda a sua entrega, que é muito rica, em algo que o seu cliente de fato vai perceber o valor. Mas ela precisa entrar no lugar certo. E o lugar certo não aparece quando você começa na ferramenta. Aparece quando você começa pelo diagnóstico. Qual que é o seu gargalo? Talvez o gargalo da sua empresa seja exatamente você, porque você travou aqui. Qual é a perda? Onde que eu estou perdendo a margem? Onde é que eu estou perdendo energia, tempo, dinheiro? Qual é a decisão que eu preciso tomar para ficar mais fácil, para simplificar? Qual é a parte da entrega que precisa trazer mais clareza? Qual que é o ponto da venda que está vazando a minha oportunidade? Por que eu não consigo fechar? Tem alguma coisa nesse processo que está fazendo com que eu não consiga fechar as minhas vendas? Qual que é o processo que não pode depender de apenas uma pessoa? E que normalmente essa pessoa é você. Normalmente essa pessoa é a dona do negócio, é especialista e eu sei disso. E aí sim entra a tecnologia, não como a protagonista, mas como estrutura. Ela entra para arquitetar tudo isso. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. Pensa numa mentora que tem um método excelente. Talvez seja exatamente você. Meu método é incrível, Lívia. Minha entrega é maravilhosa. E ela vende bem. Ela entrega muito bem. Ela tem um cliente excelente. Ela tem clientes. Ela sabe conduzir a transformação, porque ela sabe exatamente o que ela entrega. Mas toda a experiência dessa especialista, dessa mulher que é incrível, dessa empresária que é maravilhosa, toda a experiência está espalhada. Como assim? Pensa assim, ó, o grupo está lá no WhatsApp, os materiais estão lá no Drive, no Google Drive, ou estão no Notion, todo o acompanhamento dela está o quê? Numa planilha, as dúvidas estão em áudio, o progresso da cliente, por exemplo, não fica claro para a cliente, ela não consegue entender qual que é, nessa jornada, onde é que eu estou nessa jornada? E aí talvez essa mentora ela vai olhar para o mercado e falar, eu preciso de IA, eu preciso usar IA aqui no meu negócio. Mas, na verdade, antes disso, ela precisa perguntar. Ela precisa se perguntar, e é aí o ponto. Fica aqui comigo. Como eu transformo o meu método em uma experiência mais clara, mais conduzida e mais valiosa, mais boutique, mais que as pessoas olham e falam: uau, eu vou pagar 15 mil reais, 20 mil reais nessa mentoria, nessa entrega, porque eu percebo todo esse valor. E detalhe, num cenário onde você sai daquele retrabalho, daquela coisa repetitiva que você faz com todo cliente, que você não precisaria estar fazendo mais. E talvez essa mentora precise de uma plataforma, talvez essa mentora ela precise de uma área para o cliente dela, talvez essa mentora precise apresentar um painel de evolução, talvez essa mentora ela precise de um sistema que organiza toda essa jornada do cliente. Percebe? Que aumenta muito mais a percepção de valor, que tira ela desse improviso, dessa desorganização, sistematizando, encaixando.
E é um sistema que é único, é um sistema que é para ela, não serve para todo mundo. Então, por isso que a IA, um prompt de IA genérico, ele não vai fazer com que a sua empresa performe melhor. A IA, ela pode entrar e ela vai entrar. Mas o que gera valor não é essa IA isolada. E é por isso que as pessoas estão com tantos desafios aí. O que gera valor mesmo é a inteligência dessa mentora, dessa especialista, virando um sistema com estrutura. Para mim, esse é exatamente o ponto central. A empresa do futuro não é simplesmente a empresa que usa mais tecnologia. É a empresa que sabe onde usar tecnologia, onde ela vai aplicar a tecnologia. Não adianta você ter todas essas ferramentas, todas essas IAs que são incríveis, assinar tudo isso, mas você não sabe onde aplicar e como aplicar para o seu negócio. E essa é a empresa que entende os seus processos, que entende a sua venda, que entende a sua entrega, que entende a sua margem. Essa é aquela empresa que entende onde ela está perdendo valor. E a partir disso ela implementa a inteligência. Porque não adianta você ter um vendedor incrível se o seu posicionamento está genérico, se ele está confuso. Não adianta. Ele não vai vender mais. Tudo está conectado. Não adianta você ter um posicionamento bonito, mas a sua oferta, ela está confusa. As pessoas não conseguem entender. Não adianta você criar conteúdo todos os dias se a narrativa não constrói desejo para o seu cliente comprar de você, para o seu cliente se conectar com você. Não adianta você ter uma entrega excelente se o seu cliente vive perdido na jornada dele, ele não sabe nem onde é que ele está. Não adianta você falar de tecnologia, você falar de IA, se a operação inteira depende da memória da dona. Se a operação inteira depende da sua memória. Tá tudo na sua cabeça. E esse é o tipo de leitura que a Domina faz. A gente não olha para uma empresa, para uma operação, pensando qual que é a ferramenta que a gente vai implementar aqui ou que a gente vai rodar aqui nesse processo. A gente pergunta qual inteligência precisa ser organizada para esse negócio vender melhor, vender mais, cobrar mais alto, operar melhor e crescer com mais direção. Então, quando eu digo que eu não quero ensinar IA, não quer dizer que eu não acredito em tecnologia. Então, quando eu digo que eu não quero ensinar IA, não é porque eu não acredito em tecnologia. É porque eu acredito demais em tecnologia para reduzir essa conversa a tutorial, a prompts pronta, a fórmulas mágicas. O que funciona para mim, talvez, provavelmente não vai funcionar para você. Então, eu não quero falar só sobre ferramentas. Eu quero falar sobre os negócios ficarem mais inteligentes, sobre empresárias tomando decisões melhores, sobre especialistas transformando conhecimento em ativo da sua empresa, sobre marcas pessoais, marcas corporativas, todas nós somos uma marca, né? Sobre marcas operando sem improviso, sobre sistemas personalizados, sobre sistemas boutiques, implementações boutiques, criando mais clareza, mais margem e mais liberdade. Porque no fim a tecnologia ela não tem que te prender a mais uma coisa para você cuidar, não tem que ser pesado. Ela deveria abrir espaço, expandir. Espaço para você decidir melhor, espaço para você vender melhor, vender mais, espaço para você crescer com mais direção, para você ter mais liberdade. Então, se você sente que o seu negócio, Lívia, eu sinto que o meu negócio, ele conversa com tudo que você está falando, eu já tenho valor, já tenho cliente, eu já entrego, mas tem muita coisa que está espalhada, eu sinto que tem algumas coisas que estão improvisadas. Talvez o próximo passo não seja você criar mais conteúdo, talvez o próximo passo não seja você contratar mais uma ferramenta, vou assinar mais uma IA ou copiar mais um prompt. Talvez seja organizar toda essa inteligência que já existe. E na descrição desse vídeo aqui eu vou deixar um link para você preencher lá um diagnóstico, onde a gente vai entender melhor através da tecnologia de marca, do Domina Tecnologia de Marca, ou pode chamar a gente aqui, ó, Domina, a gente vai buscar você para a gente poder entender tudo isso e já começar a olhar para essa inteligência toda que já existe no seu negócio com uma estrutura de crescimento. E se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você se inscreva aqui no canal e já compartilhe com uma outra empresária que talvez esteja também com essa poxa, eu não quero aprender mais, eu não quero aprender sobre IA, mas eu entendo que eu preciso de uma inteligência aqui para o meu negócio. E eu acredito que a tecnologia, ela seja o melhor caminho através das inteligências. Eu sou Lívia Jacinto e a conversa por aqui é sobre tecnologia,
é sobre inteligência, é sobre marcas, vendas, operação, é sobre liberdade. Eu quero que você ouse ser diferente e ocupe o seu lugar. A gente se vê no próximo vídeo.